Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. No programa de hoje nós vamos repercutir a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Jogos que acabaram sendo realizados ontem. CRB jogou no estádio Rei Pelé contra o Estanciano. CRB continua sem jogar, cara. Que coisa horrível o time do CRB. Sinceramente, time desorganizado e ontem ficou no empate com o já eliminado Estanciano. Mesmo assim, alcançou a classificação, porque o Coruripe, nosso outro representante, jogando contra o América de Natal, pelo menos se despediu da competição com um empate na casa do adversário. Já já você vai saber quais os clubes classificados para a segunda fase da Copa do Nordeste. O sorteio acontece nesta quinta-feira, pois é, na sede da CBF no Rio de Janeiro. E também nós vamos destacar aqui a preparação da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias. Primeiro, amanhã contra o Uruguai e depois do próximo final de semana contra o Paraguai. Aliás, na próxima semana contra o Paraguai. Um jogo aqui no Recife e o outro jogo no Paraguai, tá certo? E a seleção brasileira sub-23 que joga hoje contra a Coreia do Sul em Cariacica e no domingo estará aqui em Maceió. Tem muitos eventos além do Campeonato Alagoano que nós vamos destacar neste Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Beleza, agora sim, começando o Canal Esportes, antes de entrarmos nas notícias, nós vamos alertar, deixar você bem informado que o portal gazetaweb.com também está participando conosco neste exato momento, retransmitindo a programação, na verdade, da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. 3377-9097 é o número da nova TV Mar, você liga, fala diretamente com a produção do programa e nós vamos também trazer a sua participação nos assuntos
assuntos nos mais variados temas que nós vamos abordar até às 8h40 aqui no Canal Esportes. E o nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. Além do 3377-9097, você pode mandar seus áudios, seus vídeos, seus textos diretamente para a produção do programa no 981079872. Mas, Viderlan, deixe de muita conversa. Vamos direto ao assunto. Seleção brasileira, vivendo uma grande fase no futebol português, o meio-campista Jonas foi convocado para a seleção. E ontem ele foi o escolhido para falar com a imprensa a respeito desta sua convocação para os 2 próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Acontece assim na vida, né? E foi assim, uma coisa que eu tava no sábado agora em casa, tinha acabado de chegar no treinamento. E depois eu até tava conversando com o Gilmar, me ligou 021, eu achei que não era conhecido, né? Eu nem atendi e tal, e minha sogra tinha acabado de chegar lá, eu dei pra ela atender. E aí quando eu vi que era a voz do Gilmar, eu fiquei muito feliz, eu já logo imaginava que poderia ser uma convocação. Aí eu falei com ele. Ele disse que por problemas de lesões que estavam tendo a seleção, naquele momento eu iria ser chamado, e foi uma felicidade imensa, não só minha, mas de toda a minha família que está lá comigo. E isso é um reconhecimento do meu trabalho que eu tenho feito no Benfica. Então, estou muito feliz de estar voltando para a seleção. Olha, o rodízio, isso aí é o treinador que decide, é ele que tem a opção de escolher o goleiro. Eu estou muito feliz de poder voltar para a seleção depois de um período de uma lesão grave. Agora, de jogar ou não, isso depende muito do Dunga, é uma decisão dele. Eu acho que os que jogam, com certeza, tem que demonstrar o porquê que joga, e os que não jogam tem que ajudar de alguma maneira a seleção a ganhar. Todos que estão aqui querem vencer com a seleção, e o mais importante é que esteja todo mundo junto para poder conquistar o objetivo principal, que é estar no Mundial. Pois é, você viu aí o Jonas primeiramente, logo depois o goleiro Diego Alves, que quando foi convocado gerou toda uma expectativa, uma dúvida da participação dele, do comportamento também até das pessoas que acabaram sendo citadas como pessoas ligadas a esse atleta, como o Gilmar Rinaldi, que é hoje um dos coordenadores, né, no aspecto técnico da seleção brasileira, e que teria sido há alguns anos empresário desse jogador. E aí muita gente estaria atribuindo a convocação dele pelo fato do Gilmar ter, na oportunidade como empresário, ter sido representante desse atleta. O Gilmar já teve oportunidade de negar nesse assunto. Daqui a pouco nós vamos falar da Primeira Liga, né? Já que ontem nós tivemos 2 partidas, fase semifinal da competição, e já você vai poder acompanhar os detalhes aqui no Canal Esportes. Mas vamos trazer, o São Paulo jogou ontem, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, não foi isso? Vamos trazer aí o gol da vitória do São Paulo, vamos lá, Campeonato Paulista. Campeonato Paulista em ação. Do São Paulo, gol da vitória do São Paulo. Passa em profundidade e... Que belo gol, hein, cara? É bonito o gol, rapaz. Olha que chuveirinho, legal, né? E a conclusão da jogada? Que lindo! São Paulo 1-0, placar final, foi esse o resultado da partida. Josiel, chega aqui por gentileza, meu querido Pigmeu. Meu querido Pigmeu, que faz parte da nossa equipe técnica, vai aqui dar aquela... Ah, não, tudo bem, tá tranquilo. Obrigado, então. Já citei o nome do Josiel, pode ir. Tchau, um abraço. Corinthians jogou contra o São Bernardo, né? São Bernardo? Pois é. Corinthians jogou ontem pelo Campeonato Paulista, conquistou um bom resultado. Vamos ver os gols. Aí o primeiro gol da partida, jogada pelo lado direito. Um lance individual, lembrou 2 jogadores. E o cruzamento para a área, o corte da defesa, o chute cruzado e a conclusão da jogada. Tá aí 1-0 Corinthians. Não tenho vocação para ser narrador, né, rapaz? Não tenho vocação. Eu quero ser, mas não tenho vocação. Olha aí o chute cruzado. 1-0 para o Corinthians. O segundo gol saiu depois dessa triangulação, nessa troca de passes. E esse belo chute de fora da área, 2-0 para o Corinthians. O que se falou, né, dessa rodada do Campeonato Paulista, né, cara, ontem, né? Você está acompanhando os gols dessa vitória do Corinthians em cima do São Bernardo. E o terceiro gol, nessa cabeçada, uma cabeçada letal. Eu gosto dessa palavra letal. Bonito, né? Pois é, cabeçada aí 3-0. Esse foi o placar final da vitória do Corinthians
ontem pela rodada do Campeonato Paulista. Nós tivemos outros resultados sendo realizados, né, desde a terça-feira, na verdade, né? Vamos dar uma olhadinha nos resultados de ontem pela Copa São Paulo, aliás, pelo Campeonato Paulista. Esse jogo aí que o Oeste perdeu para o Capivariano pelo placar de 2-1, o fato curioso, viu, Fábio Salsicha? Foi o cachorro que invadiu o campo. O cachorro invadiu o campo. E aí os jogadores do Oeste tentaram tirar o cachorro de campo. Um dos jogadores quase levou uma mordida do cachorro. Quase levou uma mordida do cachorro que precisou depois de muito esforço, ser retirado. E aí, o resultado acabou sendo Oeste 1, Capivariano 2, Audax 0-0 Colinense, Ponte Preta 0, Mojimirim 1, Ituano 2, Rio Claro 1, São Bento 1-0 em cima da Ferroviária, São Bernardo 3-0, você viu os gols aqui no Canal Esportes, aliás, Corinthians 3-0 em cima de São Bernardo e o São Paulo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Hoje nós teremos o Palmeiras não ganha de ninguém contra o RB Brasil. Vai ganhar hoje, viu? Vai ganhar hoje, Palmeiras. Vai jogar no Pacaembu, 8h30 da noite, e o Novo Horizontino jogando contra Água Santa. Vai ser no estádio Jorge Ismael de Biassi, às 9h30 também, para fechar essa rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que há a distribuição dos grupos nesta fase do Campeonato Paulista, são 4 grupos, né? No grupo A, o Santos lidera, tem 22 pontos, em segundo o São Bento com 20, em terceiro o Linense com 14, o Oeste é o quarto com 12 e o Botafogo de Ribeirão Preto é o lanterna do grupo, tem apenas 11 pontos. No grupo B, quem lidera é o Ituano com 18, em segundo o Palmeiras com 15, em terceiro a Ponte Preta com 13. Em quarto o São Bernardo com 13 pontos, o Novo Horizontino é o quinto com apenas 12. No grupo C, o São Paulo tem 17, o Audax também tem 17, é o segundo. Em terceiro a Ferroviária com 13, em quarto o 15 de Piracicaba com 12 e o Capivariano é o lanterna do grupo, tem apenas 9 pontos. E o grupo D tem o Corinthians com 26 pontos, em segundo o RB Brasil ou Red Bull Brasil com 16. Em terceiro, o Água Santa com 12. Em quarto, o Mojimirim com 11 pontos. E em quinto, o Rio Claro com apenas 9. Os próximos jogos do Campeonato Paulista, 12ª rodada da competição, previstos para sábado. A Ferroviária jogando contra o Oeste, o Rio Claro jogando contra o São Bernardo, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o Audax. Também teremos o Alinense jogando contra o Capivariano, Corinthians e Ituano. E aí no domingo, São Bento e 15 de Piracicaba, Água Santa e Palmeiras, Santos e São Paulo, clássico Sansão, RB Brasil e Ponte Preta, Mojimirim e Novo Horizontino são jogos de domingo pelo Campeonato Paulista. Daqui a pouco também nós vamos falar de Copa do Nordeste, viu, gente? Tivemos muitos jogos sendo realizados ontem, né, que é a rodada que definiu os classificados para a próxima fase da competição. Mas antes de falarmos de Copa do Nordeste, vamos falar de Primeira Liga, né? A Liga Sul Minas Rio. A Primeira Liga que teve sua primeira edição, né? Já tem a final já definida. O Fluminense vai enfrentar o Atlético Paranaense. Pois é, a final que estava sendo cogitada para ser entre Fluminense e Flamengo não foi, porque o Flamengo perdeu ontem para o Atlético Paranaense. Mas antes de falarmos desses melhores momentos, mostrarmos aqui como foi esta rodada do Campeonato Paulista, eu quero lembrar para você que no próximo domingo a Seleção Brasileira Sub-23 vai jogar aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé. Esse jogo será às 6h30 da noite. Vai ser o último compromisso da equipe comandada pelo técnico Rogério Micali e vai ter muitos atletas que participam dos seus times profissionalmente. Então, tem essa possibilidade para que você que acompanha aqui o Canal Esportes, que é fã do futebol, que é apaixonado pelo esporte, você pode acompanhar normalmente essa competição que vai ter aí ingressos sendo vendidos na Federação Alagoana de Futebol nos valores de R$60 e R$40. Arquibancada alta 60, arquibancada baixa 40. Lembrando que a seleção da África do Sul chega hoje aqui em Maceió, né? Vai chegando hoje aqui em Maceió e vai realizar treinamentos, pelo menos 2 atividades no CT Gustavo Paiva, campo de propriedade do Centro Esportivo Alagoano. O Fluminense jogou ontem contra o Internacional na Primeira Liga, fase semifinal da competição. E o Tricolor, depois de um duelo muito disputado, conquistou a sua classificação e está na final desta primeira edição. Vamos ver. Aí o Fluminense, que jogou contra o Inter, o Internacional com o uniforme branco.
E você está acompanhando alguns momentos do jogo. O Vitinho fez 1-0 para o Internacional, aos 25 minutos do primeiro tempo. O Fluminense empatou com o Oswaldo aos 30. Contou aí com a colaboração do goleiro Muriel. O Flu virou com Oswaldo de novo, desta vez no segundo tempo, aos 15 minutos, fez 2-1. E aos 40 minutos do segundo tempo, o Internacional empatou de novo com o Vitinho. Venceu ali o Diego Cavalieri. Aí o resultado foi o 2-2. Nos pênaltis, nós tivemos aí as cobranças alternadas. Boas defesas aí dos dois goleiros, né? O Diego Cavalieri e o Muriel do Internacional. Os atletas também desperdiçando muitas cobranças, né? E aí, com a defesa do Diego Cavalieri, o Fluminense chegou à final da competição. Fluminense 4-3 nos pênaltis e acaba sendo finalista dessa Liga Suminasil, que é a primeira liga, foi a primeira edição envolvendo a presença de clubes com a participação independente dos clubes na organização deste evento. No outro jogo, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense. O jogo foi em Juiz de Fora, Minas Gerais. Flamengo que vem mandando seus jogos em cidades aí que recebe raramente, né, o Flamengo, né, como visitante, para dar uma movimentada nos cofres e aproveitar o ensejo e ser também contemplado, beneficiado financeiramente diante desse apelo que o torcedor do Flamengo faz. É um time bastante populoso, né? Em todo o país tem torcedor do Flamengo, mas ontem o Furacão acabou passando e deixou o Flamengo fora dessa final da Liga Suminasil. Vamos ver o gol da vitória do Furacão, vamos lá. Flamengo que tentou em algumas jogadas os passes em profundidade, né? Como você está vendo aí um deles. E o gol do Atlético Paranaense surgiu de um chutaço de fora da área. Você está acompanhando lances aí dessa vitória do Atlético pelo placar de 1-0. Flamengo com seu uniforme tradicional, o Atlético Paranaense que também é rubro-negro com a camisa branca. Os detalhes você está acompanhando aqui no Canal Esportes. Aí a boa defesa do goleiro Everton, do Atlético Paranaense. Demorou um pouquinho o Paulo Vitor para cair nessa bola, né? São os lances de Flamengo e Atlético Paranaense pela primeira liga, né? A Liga Suminasil, fase semifinal da competição. Aí teve essa jogada com o Sheik, aí a defesa do Atlético Paranaense salvou. E aí, meu irmão, que bela jogada, né, do Atlético Paranaense. Passe longo, toque de cabeça. E o Marquinhos Gabriel obrigou o goleiro Paulo Vitor a fazer grande defesa. E agora sim, que golaço, né, do Atlético Paranaense. O gol do Marquinhos Gabriel, ou do Marcos Guilherme, desculpa. Do Marcos Guilherme, aos 17 minutos do segundo tempo. O gol que fechou a conta. Meteu esse 3 dedos aí, repleto de categoria, que acabou fazendo o Atlético Paranaense vencer o jogo. Foi o único gol da partida. O Flamengo ainda teve outras oportunidades, como você está acompanhando esse lance aí do Marcelo Cirino. O jogo ficou aberto, ingredientes de emoção, ganhou muito nisso. Olha que bola o Atlético Paranaense acabou perdendo. Grande defesa do goleiro Paulo Vitor. O Flamengo insistia para tentar levar o jogo para os pênaltis. O Everton também fez essa grande defesa. Olha que chance o Atlético Paranaense desperdiçou. Aí o Paulo Vitor, mais uma vez, duas grandes defesas dentro do goleiro do Flamengo. E ficou assim, né? Atlético Paranaense 1-0 em cima do Flamengo. Atlético Paranaense e Fluminense são os finalistas da Liga Suminasil. E você vai acompanhar nos próximos programas todo o andamento desta competição.
O CRB jogou... Aliás, vamos trazer o Coruripe primeiro, né? O Coruripe jogou com a América de Natal, gente. Vamos trazer primeiro o Coruripe, tá? O Coruripe jogou com a América de Natal ontem e nós vamos acompanhar os melhores momentos desse jogo pela Copa do Nordeste com imagens do Esporte Interativo. Vamos ver. A bola saiu, a equipe do América. A bola pro Cascata. Levantamento, toque de cabeça, Candinho, Pantera na trave! Voltou, pintou, tira a zaga, Flavião tocou de lado. Um pandemônio na zaga, quase deu Candinho, Pantera foi espalmar, jogou na trave e apontando pra dentro. Júnior Chicão tava por ali também. Tá aí, ó. Ia tomando um frango ainda na Claro. De novo dominando o Candinho, um drible sensacional. Aurélio pintou, Coruripe pega a Pantera. Livre, o Aurélio perdeu o time do chute. Era pra ter chutado uma ou duas passadas antes. Boa jogada ali do Bruninho. Esse é o Curió. Invadiu, bateu, pega, Gotti. No primeiro lance de perigo do América. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o América chegou finalmente. E chegou com o Curió. Protegeu bem pra cima do Mazinho, ó. Quando começa o segundo tempo aí, ó. A saída foi dada pela equipe do Coruripe. Tentou o levantamento, pintou Gabriel, olha o Coruripe! Gol! João Paulo! É do Coruripe no cruzamento que veio da direita. Na falha, na indecisão do Pantera com o Gabriel, olha a bola. São 4 contra 4, ó. Bola invertida, se o Júnior Chicão fizer a matar, tocar aqui no João Paulo, sei lá, hein? Ele tocou pro João Paulo, invadiu, pintou, bateu na trave! Pegou no travessão na jogada que era desenhada. De contra-ataque, fizeram tudo certo. O Júnior Chicão é muito inteligente, hein? Samuel Xavier fez o terceiro gol do Sport contra o Belo. Vem dominando o Cascaí, não tem impedimento, é só dar bola lá. Não tem um cara caído. O toque pra dentro, Matheus virou! Gol do Mecão! O jogador caído dava toda a condição e o Cascata foi muito inteligente. Termina a partida. Pois é, e você vai ver daqui a pouco quais são os clubes classificados desta próxima fase da Copa do Nordeste, porque aqui em Maceió, né, o Coruripe, mesmo com esse empate em 1-1 contra o América, ele não conseguiu o índice para poder conquistar a classificação. E jogou bem, né? Teve bola na trave, fez gol, acabou aí sendo prejudicado, um atleta caído no campo, para fazer cera, essa é a realidade, porque o CRB também sentiu na pele ontem nessa partida contra o Estanciano. Vamos trazer os melhores momentos desse empate do CRB 0-0 com o Estanciano. CRB que não consegue jogar em 2016. Futebol feio do CRB, sinceramente. Futebol feio do Clube de Regatas Brasil, cara. Vamos dar uma olhada nos melhores momentos e você vai tirar suas conclusões. Vai trabalhar de novo. E a bola! Tentativa ali do Júnior Mandacaru. Gabriel soltou a chance do Rony. Juliano. Cara, falar uma coisa pra você. Diego Jussani tá caído. Ó o Júnior Mandacaru. Que pancada do Júnior Mandacaru justamente no Diego Jussani. Esse é um ponto importante que a Copa do Nordeste passa também. É, cara. Vou falar uma coisa pra você, hein? Jogar lá em Campina Grande. Olha o Rony. A tentativa. Juliano pra defender Juliano. O Rony teve a tentativa, bola sobrando com o Bocão na lateral direita. O Viderlan já vinha batendo nessa... Ó, de novo, o lançamento, a zaga para. Ó, o Gabriel, o Diego Jussani parou. E o Rony, ele tentou dar aquele toquezinho para matar o goleiro. Marcos Mendes. Aí vem de novo a Sergipe. Nossa Senhora, cara. Olha o Almir. E vai a loucura o Almir Sergipe, porque queria escanteio. Ó. O Marcos Mendes, que roubou a bola do Bocão para o Almir Sergipe. O toque no canto direito e o Juliano se esticando todo. Autoriza Arilson Bispo da Anunciação da Bahia. Segundo tempo de muita movimentação, é o que a gente espera. Aí vem um escanteio. Bocão chega de primeira, levanta na grande área.
A defesa do Thiago, a cabeçada do Somália. Uma defesaça do Thiago Luiz. Insiste o CRB, Neto Baiano na grande área. De novo, Thiago. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a sequência dos melhores momentos dessa partida do CRB com o Estanciano. Já podemos trazer? Vamos lá então, vamos continuar. Vamos ver aí. Ó, de novo, ó, Somália, foi o Gabriel que cabeceou o Gabriel. O Gabriel cabeceou e de novo o Gabriel foi lá e caiu o Gabriel. Vamos daqui a pouco tentar trazer aí novamente, tá? Acredito que através do nosso recurso, mas enquanto a internet não volta com esses melhores momentos aí do empate 0-0 CRB Estanciano, é preciso dizer que o CRB precisa melhorar muito, minha gente. Quem estava no jogo ontem saiu chateado e o torcedor está certo. O torcedor está muito certo, o torcedor do CRB. Porque o time está jogando de uma maneira ridícula, para o investimento feito, para a proposta realmente do CRB para o restante de temporada. E nós aqui não estamos sendo imediatistas para poder cobrar um melhor desempenho do CRB, não. Pelo menos a equipe tem que apresentar uma organização. O CRB, taticamente, está desorganizado. Tenta o Mazola Júnior arrumar uma alternativa para que o CRB passe a jogar mais organizado, mas o CRB está jogando desorganizado, cara. Segundo tempo, pela necessidade da vitória ontem, o CRB jogou, mas essas oportunidades que você está acompanhando aí, nesse segundo tempo, que o goleiro do Estanciano fez defesas, né? Foi muito mais na base da vontade, não foi com aquela organização dos jogadores bem distribuídos, cada um na sua posição, não. Parece o CRB, com todo respeito, o torcedor do CRB merece esse respeito, sim, mas o CRB parece que está precisando, sim, de uma injeção, de um choque nesses atletas para poder se organizar taticamente, conversar com o técnico Mazola Júnior para ver o que está acontecendo com a equipe, porque está muito ruim, está difícil ver o jogo do CRB, está muito difícil. O torcedor ontem ficou chateado com esse empate contra o Estanciano, jogou contra uma equipe que estava eliminada e não conseguiu vencer. E não adianta estar buscando aqui justificativa, porque o Estanciano passou boa parte do jogo no cai-cai. Não tem nada a ver, não, isso aí não. O CRB jogasse bola, botasse a bola no chão, criasse as alternativas necessárias, mas isso não aconteceu, cara. Então o CRB 0-0 com o Estanciano, claro, conquistou classificação, vai ter direito a uma cota muito boa para a segunda fase, o objetivo da diretoria. Agora nós precisamos dizer que o CRB, daqui para frente, em todo jogo tem uma história, mas daqui para frente, na teoria, vai pegar adversários mais fortes e precisa estar ajustado. Está difícil de ver o CRB jogar. Está muito difícil. O torcedor ficou irritado ontem, com razão, continuo a dizer. Isso foi até reconhecido pela própria diretoria. Tem que saber o que está faltando, precisa ser detectado esse problema do CRB. Está muito difícil. Vamos lá, vamos dar sequência nesses melhores momentos aí do jogo do CRB contra o Estanciano. Vamos lá. Não houve nada. Aí tira a bola, vem ali escanteio. Vai dar tempo, será que dá tempo de mostrar? Dá tempo sim, Neto Baiano, olha o Neto, olha o Neto, olha o Neto. E de novo o Thiago Luiz, e vem escanteio do CRB. Aí o escanteio cobrado, Thiago Luiz, sobrou o cruzamento, de novo escanteio. A gente vai mostrando aí para você também, Sampaio Correia 2, Flamengo do Piauí 1, vem aí o CRB. Bom momento, Bruno, na grande área, Somália para Lúcio Maranhão, tá valendo, Thiago! Tá difícil, cara. Fala uma coisa para você. O Thiago vai sair como herói daqui. Um grande nome do Estanciano nesse segundo tempo, já fez várias intervenções, o goleiro do Estanciano. Amanhã também exclusivo Nacional e Remo, são os campeonatos regionais. Olha o CRB com o Neto Baiano na grande área, vai tentar, a bola vai entrar, não entrou e não vale. Estava marcado impedimento, Everton. Agora tenho minhas dúvidas no primeiro lance. Olha, replay de novo. Mas já estava impedimento, né? O replay mostra isso. Já estava impedimento. Estava impedido, Neto Baiano. Está impedido, Neto, realmente. Aí vem arremesso lateral. É arremesso lateral, tá? Tá ali o Diego, arremesso lateral já feito. A jogada lá na grande área para tirar a zaga. Vai sobrar com o Melton. Olívio com a sobra, bateu Olívio para fora. CRB 0, Estanciano 0. Em Natal, fim de papo, América 1, Coruripe 1. Está se classificando apenas o CRB e fim de... Pois é, CRB 0-0 com o Estanciano, como você pôde acompanhar, né? E em relação aos clubes classificados, com os resultados de ontem, a situação de momento da Copa do Nordeste ficou assim. Vamos lá, vou colocar na tela então, como ficou. Podemos colocar aqui, vamos lá?
Beleza. No grupo A, Campinense conquistou a classificação porque alcançou os 16 pontos. Classificou porque foi o líder do grupo. Se você observar, o Salgueiro terminou com 10 e não se classificou. O segundo colocado foi o Salgueiro do grupo, mas não conquistou classificação. No grupo B, conquistaram classificação CRB e o América de Natal. O CRB com 10 e o América de Natal com 9. Em terceiro, vamos lá, outro grupo. Grupo C, Bahia e Santa Cruz também conquistaram classificação para a próxima fase. O Sport, no grupo D, ficou aí com a classificação para a próxima fase. E no grupo E, Ceará e Sampaio Correia acabaram também se classificando. Então o Coruripe ficou fora, né? Mesmo com a questão do empate ontem, ficou fora porque subiu apenas um ponto, tinha 7, foi a 8, o América tinha 8, foi a 9. E o CRB, mesmo com o empate, permaneceu aí com um número muito ruim, né? Conseguiu aí uma pontuação na primeira fase, igual a muitos clubes que acabaram atingindo o índice com 10 pontos. Esse índice com 10 pontos. O sorteio acontece hoje, na sede da CBF no Rio de Janeiro, que vai definir como vai ser os confrontos. Se você observar em um ângulo maior, não se classificaram para a próxima fase as equipes que ocuparam a segunda colocação dos grupos A e D, ou seja, o Salgueiro ficou em segundo no grupo A e o Fortaleza ficou em segundo no grupo D e não conquistou classificação para a próxima fase, né, da Copa do Nordeste. Então, pelo menos é isso, né, que está passando aqui. Mas eu vou dar uma arrumada porque acredito que esse processo aqui precisa ser melhor avaliado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, né, na condição da Copa do Nordeste, até para a gente passar a notícia precisa para quem está em casa e ter informação de maneira concreta, né? Porque o que se passa na Copa do Nordeste é que as equipes de melhor aproveitamento, os segundos melhores colocados, conquistam classificação de 3 dos 5 grupos da primeira fase. Só que eu vi ali, por exemplo, o Salgueiro chegou a 10 e tem equipe com 9 que tinha conquistado classificação. Então eu vou tirar essa dúvida aqui, entrando em mais um site especializado em esporte, para a gente ver se a gente consegue dirimir essas dúvidas a respeito da classificação. Agora o detalhe, o CRB pode pegar numa próxima fase uma equipe mais forte, sim, ficando no pote, equipes que ficaram no pote A, o CRB com empate se classificou, mas vai ficar no pote B. E o que isso significa? Significa que o CRB vai fazer a sua decisão para poder passar de fase jogando fora de casa. Perdeu também essa oportunidade. Quando não venceu a equipe do Estanciano, acabou desperdiçando essa oportunidade para poder decidir aqui em Maceió a sua classificação. Vai ter que decidir fora agora todo esse processo. Mas vamos lá, passar a informação de uma maneira concreta, de uma maneira precisa, para você que está em casa ter uma noção, né, dos classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste, porque aí fica tudo muito mais simples da gente poder passar a notícia de uma maneira precisa. No grupo A, Campinense, 16 pontos. O Salgueiro ficou com 10, certo? Ficou em segundo. No grupo B, CRB conquistou classificação com 10. O América está fora, tá? O América está fora. Ficou com 9 pontos. O América não conquistou classificação, tá? Quem fez 9 pontos está fora. Só quem tem 10 que se classificou como segundo. O Bahia conquistou classificação como campeão do grupo e o Santa Cruz entrou, tem 10. O Sport também se classificou, tem 11, e o Fortaleza também se classificou, tem 10. E o Ceará, 13 pontos, o Sampaio também tem 10. São os clubes que conquistaram classificação com esse índice de aproveitamento. Se nós passarmos para uma próxima página aqui, nós não temos ainda a condição dessa próxima fase, porque falta a definição dos confrontos. Mas essa é a situação de momento. Olha só como é que está a próxima página, tá vendo?
A artilharia atualizada, Rodrigão, atacante do Campinense, tem 7 gols. O Hernani Brocador tem 5. O Neto Baiano do CRB com 4. O Bill do Ceará tem 4 pontos. E o Todinho do Vitória da Conquista tem apenas 3. E essa é a situação de momento da Copa do Nordeste. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Estaremos de volta só na próxima segunda-feira. Um ótimo feriado santo para você. Nós teremos um novo encontro na segunda-feira, trazendo todos os detalhes, as notícias importantes do esporte. Mas antes, eu quero te convocar para poder, a partir de 1h30 da tarde, você entrar em linha conosco, entrar em conexão conosco, acompanhar a nossa programação. Nós estaremos apresentando de maneira especial Verdade e Informação, que é tradicionalmente apresentado pelo Mauro Vedequim, 1h30 da tarde, trazendo os principais assuntos de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Ótimo feriado para você. Até segunda.